Aê, pessoal do Quase Jornalista, bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo aqui firme e forte depois de uma vitória importante do São Paulo contra a Chapecoense lá no Canindé. E de verdade, jogo importante. Jogo importante, estreia do Roger Machado, jogo que tava com uma pressão meio que desnecessária, que a diretoria colocou essa pressão em volta desse jogo, né? Tipo, se fosse o Crespo hoje, não teria uma pressão em cima desse jogo. Como que era o Roger Machado, acabou tendo uma pressão a mais. Aqui é a Juju, dando um olá pra vocês. Firme e forte, né, Juju? Fica com Deus, fica aí. E colocou uma pressão muito grande em cima desse jogo. Então vamos falar um pouco aqui sobre a partida. Siga as páginas aqui, siga o Instagram, siga o TikTok, se inscreve no YouTube. Daqui a pouco tem um recado aqui sobre os 200 inscritos. Chegamos aos 200 inscritos, agora rumo aos 300. E eu sei que vocês são capazes, porque vocês são incríveis, de verdade. Vamos criando uma comunidade da hora aqui na página, tá bom? Hoje o São Paulo foi em campo, vou falar a escalação certinha pra vocês. De verdade, o time normal do São Paulo, tá? Aquela mesma escalação que o Crespo usava quando tava usando 2 zagueiros só. Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino, o Wendel, porque o Enzo Dias acabou sentindo uma dor e acabou sendo desfalque na partida de hoje. Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio, Lucas Moura, Armando, Luciano e Caleri. E de verdade, eu gostei muito da partida por causa de uma decisão que o Roger Machado tomou, tá bom? De colocar o Danielzinho como um volante 5. Não é o papo de ser o Danielzinho. Eu acho importante ter um volante fixo, um volante que fica mais atrás, um volante que fica mais estático, um volante que passa mais uma segurança no meio de campo. E hoje foi o Danielzinho. E pô, de verdade, eu acho importante porque o time do São Paulo tem o Marcos Antônio e o Bobadilha que sai muito. O Danielzinho também sai muito. Mas se ficar os 3 indo e voltando, algum momento alguém vai cometer uma falha, vai os 3 ir, ou nenhum vai ficar, e quando abrir o espaço na Série A, no Campeonato Brasileiro, comete uma falha, vai tomar um gol. Então hoje o Danielzinho fez uma posição de 5 e fez perfeitamente. Claro que é contra a Chapecoense, tá? Tem que ser lembrado. Mas, pô, fez uma partida perfeita. Vamos falar aqui sobre o jogo. Primeiro tempo, parado. Primeiro tempo, pra mim, estático. De verdade, primeiro tempo. Claro, a chuva meio que estragou um pouco o jogo, porque pesou o gramado. O Canindé já não tem um gramado perfeito. Acabou chovendo, pesando. Foi um jogo difícil. E primeiro tempo não teve muitos acontecimentos. Mas no comecinho do segundo tempo, Marcos Antônio, o destaque da partida, de novo. Tipo, que nem saiu o gol do Luciano e do Caleri. A partida foi 2-0, né? E os dois marcaram os gols. Os 2 centroavantes do time ali, os 2 atacantes. Os 2 gols passaram totalmente pelo Marcos Antônio. Totalmente. A peça mais importante dos gols foi o Marcos Antônio. Nesse gol, teve um escanteio, sobrou a bola pro Marcos Antônio, né, aquele cara da sobra, ali perto do zagueiro, ele pegou a bola, deu uma achada perfeita pro Luciano, que soube muito bem contra-atacar a linha de defesa da Chapecoense. Quando eles estavam saindo, ele entrou e, pô, cabeceou de frente a frente pro goleiro e fez 1-0 aos 47. Aos 60, outra jogadaça do Marcos Antônio. Pegou a bola com um pouco de liberdade ali na lateral. Já tava tabelando. A bola passa muito por ele. Começou a tabelar ali na lateral. Conseguiu uma abertura. Fez um belo passe de novo pro Luciano, atacando o espaço quando a zaga tava saindo. Conseguiu fazer um domínio. Conseguiu ajeitar pro Bobadilha. Bobadilha pegou, caminhou, fingiu que ia chutar de novo, não conseguiu tanto espaço, acabou achando o Caleri sozinho dentro da pequena área. Caleri só empurrou e marcou o segundo gol. E depois até teve uma liquidação de substituições, que eu acho que é até importante ressaltar que essa é uma das críticas que eu tinha pro Crespo. Tinha que substituir mais. Hoje o Roger Machado fez as 5 substituições e hoje eu acho de verdade
aqui no futebol brasileiro, no futebol mundial, tem que usar 5 substituições, não só questão de rodagem de elenco, mas também questão de dar oportunidade pro elenco. Eu acho muito importante. Então, Pablo Maia entrou no lugar do Bobadilla, Cauli entrou no lugar do Lucas Moura, André Silva entrou no lugar do Luciano, depois o Nicolas entrou no lugar do Wendel e o Arboleda acabou entrando no lugar do Alan Franco quando ele começou a sentir um pouco de dor na lombar. A Chapecoense não ofereceu tanto perigo. Teve umas 2 oportunidades que o Rafael fez umas defesaças. Que nem aqui nas notas tá o Rafael 7.4. Então fez uma boa partida, uma partida segura e uma partida de mais do que um goleiro de nota 6, né? O Lucas Ramon fez uma partida 7.2, Alan Franco 7.7, Sabino 7.5, o Wendel 7.6. Não concordo, mas o Wendel foi o Wendel. Não fez uma má partida, tá? Não fez uma má partida. Bobadilla 7.8, Danielzinho 7.4, Marcos Antônio 7.7, não concordo. Pra mim, no mínimo um 8, no mínimo um 9 quase. 8,5 ali pra mim seria minha nota. Lucas Moura 6.4, a menor nota do São Paulo. Pra mim o Lucas Moura não fez uma boa partida, mas fez o seu papel. Conseguiu tentar criar algumas jogadas, mas o gramado meio que prejudicou a partida do Lucas. Eu espero que seja isso, né? Mas parabéns, Lucas. Acho que é 10 partidas seguidas, mais do que o dobro do ano passado. Parabéns, pegando ritmo. Luciano 8.2 e Caleri, o melhor da partida, 8.7. Caleri pra mim sim foi o melhor da partida no primeiro tempo e no segundo, saindo, criando jogadas e dentro da área fazendo gol também. Agora vamos falar sobre alguns pontos importantes ali, sem ser só do futebol. São Paulo, líder do campeonato, importantíssimo. 3 pontos. O Palmeiras acabou caindo pro Vasco, lá no São Januário. E acabou São Paulo liderando o Campeonato Brasileiro até com sobra agora. E acho importantíssimo pela confiança e pelo resto do campeonato. Tomara que a gente se mantenha. Claro que vai ser muito difícil, mas não é impossível. Vamos pra cima. Agora vamos falar de um papo que é meio chato. Nosso querido presidente Assis e o Rafinha, e pelo visto acho que o Rui Costa também, eu não consegui identificar, mas o Rafinha e o presida estavam lá também, acabaram discutindo com torcedores depois da comemoração do primeiro gol do São Paulo. Discutindo com torcedores. Claro que a torcida vai cobrar. Claro que a torcida vai cobrar você, presidente. Claro que a torcida vai cobrar você, Rafinha. Discutir com torcedor? Sério? Vocês estão com essa moral toda? Vocês estão com essa polpa toda? Parabéns, porque, pô, São Paulo hoje ganhou da Chapecoense e ganhou o título do Super Mundial hoje. Então, tá certo, a diretoria tem que falar, nós somos aqui, ó, o Zica, sem nós vocês não são nada. Parabéns, vocês estão salvando São Paulo. Vocês dois não estão fazendo um mau trabalho. Vocês não estão fazendo um mau trabalho. O Rafinha eu não sei. Tá fazendo um ótimo papel de coach. Vamos ver como dirigente de futebol ainda, né? Tem que dar mais tempo de trabalho. O presidente fez uma lavagem ali de algumas maçãs podres. Até inclusive sua filha, né, presidente? Inclusive sua filha. Mas tem que dar mais tempo de trabalho, né? Eu acho feio um presidente que veio por causa de impeachment, que ele é o vice do Casares, né? A gente não pode esquecer. Ele é o vice do Casares. Veio por causa de impeachment ficar batendo boca com o torcedor, né? Nas primeiras críticas. Doído, né? Doído. E agora vamos falar sobre pontos importantes, mais importantes, que é aqui agora do canal. 200 inscritos, muito obrigado pelo apoio, de verdade. Tô muito feliz com a meta, vamos pra cima. Agora quando tá gravando o vídeo tá 201 inscritos, vamos pra cima. Devagar, como sempre, mas na meta de crescer sempre a página, sempre crescer o canal. E tô muito feliz que bateu mais de 100 mil visualizações o canal, já desde o começo do canal até agora. Tô muito feliz com essa meta. Vamos crescendo. Eu levo muito como um hobby, levo muito como um portfólio o canal. E eu acho muito gostoso bater essas metas, porque eu me sinto satisfeito, de verdade. Me sinto satisfeito com o meu trabalho que está sendo feito aqui. Então,
Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por todo mundo que está seguindo. E hoje tem a criação de um novo quadro no canal, que é o que? Para polemizar, para bombar, para visualizações, para visualizar no YouTube inteiro aí, para explodir no YouTube, tá bom? Essa é um novo quadro que vai ter aqui no final de todos os vídeos, que vai ser o quê? Vai ser 2 minutos no máximo, eu falando algumas asneiras que vai ser publicada nos shorts, vai ser publicado no TikTok, e as pessoas que não assistirem esse vídeo não vão saber que eu tô fazendo isso pra bombar, tá bom? Então, quem tá assistindo no YouTube, quem tá acompanhando o vídeo no YouTube, vai saber por causa dessas minhas falas, o conteúdo dessas minhas falas. Mas quem não estiver vendo, vai ver só um logo diferente nos shorts, mas não vai entender o porquê. Eu espero que vocês gostem. Então veja a nova intro desse quadro do São Paulo aqui, esse quadro do Quase Jornalista aqui. Para polemizar, primeiro capítulo, tá bom? Eu falei que a demissão do Crespo era acertada. O Crespo não estava rendendo mais nenhum futebol. O Crespo já tinha dado sua hora de ir embora. E o Roger Machado, um treinador que conhece de futebol, sabe fazer um futebol dinâmico, sabe criar uma armadilha, sabe amarrar um jogo, vai conseguir tirar muito mais do que o Crespo. O Crespo já tinha batido no teto. O Crespo já tinha atingido o máximo dele. E só estava empurrando com a barriga. O Roger Machado, esse sim, é um bom treinador. O Roger Machado é um treinador que tem muito a melhorar, mas há 1 ano e meio atrás tinha gente pedindo ele na seleção, e eu era um desses. Esse é um dos capítulos. Vai ter outro agora em seguida. Então, acompanhe. Vocês que estão assistindo, eu acho de verdade que o Luciano hoje é porque saiu alguma notícia falando dos 18 jogadores que estão convocados já para a Copa do Mundo. De verdade, o Luciano não é um jogador de ápice, assim, não é um jogador monstruoso, mas é um jogador fazedor de gol, é um jogador decisivo, um jogador cravador de gol. Então, de verdade, se sobrar uma vaga, e é para levar um Richarlison da vida, eu preferia levar um Luciano. Um jogador decisivo, um jogador com personalidade, um jogador que vai para cima, que não se intimida com ninguém. Ele não se intimida com ninguém. Ele não se intimida com o Fabrício Bruno, ele não se intimida com o James, ele não se intimida com o Thiago Silva, ele não se intimida com o Felipe Melo. É um jogador que não abaixa a cabeça. E eu acho que a seleção brasileira precisa de um jogador com personalidade que nem ele. Eu espero que vocês tenham curtido esse quadro. Vamos ver o que esses 2 cortes vão fazer. Então, de verdade, quem acompanhou aqui no YouTube, deixa aqui nos comentários se você gostou dessa ideia. E se você não gostou, vamos dar alguma sugestão de melhorar aqui o quadro, tá bom? Fiquem com Deus, abraço, bebam bastante água, minha garrafinha tá ali, ó. Bebam bastante água, fiquem com Deus, rezem o terço e... é isso. Se inscreva no canal.